Talvez hoje você esteja cansado de ver seu esforço escorrer pelos dedos. Talvez exista um nó silencioso no peito sempre que o assunto é dinheiro, números, contas. Talvez você se sinta competente em tantas áreas, mas, quando olha para a sua vida financeira, algo ainda não fecha. Eu te vejo, eu reconheço essa tensão. E antes de qualquer técnica, quero te oferecer descanso. E se a raiz da escassez não estivesse na sua conta, mas nas histórias invisíveis que o seu coração repete há anos? E se a mudança verdadeira começasse dentro, onde as decisões nascem, onde os medos se formam, onde a esperança pode voltar a respirar? Respire fundo, perceba seus ombros, a mandíbula, a forma como o ar entra pelas narinas e sai mais lento pela boca. Quando o corpo se acalma, o cérebro escuta melhor. A neurociência chama isso de regular o sistema límbico. Amígdala menos reativa, córtex pré-frontal mais disponível. Traduzindo, menos impulso, mais clareza. Menos, eu preciso resolver isso agora. Mas eu posso ver com nitidez e escolher com sabedoria, porque crenças não são frases soltas, são trilhas abertas no cérebro, trilhas que viram hábitos, hábitos que viram destino. A boa notícia é que trilhas podem ser reorientadas, com atenção, com repetição, com significado. É isso que vamos fazer aqui. Talvez você já tenha buscado atalhos, promessas de enriquecimento rápido, técnicas infalíveis, metas gigantes que duram 3 dias. Eu não estou aqui para te culpar por isso. A pressa é humana quando a dor aperta, mas a sabedoria de Salomão nos ensina outra cadência: raízes antes de frutos, ordem antes de abundância, diligência antes de resultados, conselho antes do risco, generosidade antes de qualquer sensação de sobrar. Prosperidade aqui não é ostentação, é integridade, é dormir com serenidade, é saber para onde vai cada recurso, por que ele vai e como ele volta multiplicado, não apenas em números, mas em sentido. Quero te convidar para um tipo diferente de vídeo, um encontro, você com você, um caderno, uma caneta e a coragem de olhar para dentro sem condenação. Haverá momentos de pausa. Use-os. Pare o vídeo quando eu sugerir. Escreva. Leia em voz baixa o que escreveu. O cérebro aprende melhor quando envolve o corpo. É assim que transformamos crenças em princípios, princípio em rotina, rotina em colheita. Não será um caminho de gritos. Será de precisão, firme, porém compassivo. Algumas verdades podem doer na primeira escuta, mas prometo, não são golpes, são chaves. Chaves que destravam portas que, talvez, você já tentou arrombar com força e culpa, sem pressa, com clareza. Há um lugar dentro de você que deseja maturidade, que chama por ordem, que sabe que a vida fica mais leve quando existem margens. Quando cada decisão recebe um sim consciente ou um não corajoso. Também não será um caminho apenas espiritualizado, desconectado da vida real. A sabedoria que guia este encontro é espiritual e prática. Conversa com a alma e conversa com a agenda. Acende a luz por dentro e arruma a casa por fora. A espiritualidade de Salomão é a espiritualidade do dia a dia. Cuida do coração, educa a mão, organiza o amanhã. E enquanto fazemos isso, seu cérebro aprende uma nova coreografia emocional. Menos medo, mais presença, menos compulsão, mais consistência, menos ruído, mais direção. Se em algum momento a ansiedade aparecer, lembre-se, você não está atrasado. Você está acordando. Toda mudança verdadeira começa com consciência. E consciência nasce do encontro entre atenção e amor. Atenção sem amor vira crítica. Amor sem atenção vira ilusão. Aqui, vamos unir os dois. Você vai observar suas crenças com gentileza, vai nomear sem vergonha, vai reescrever sem teatralidade. E ao final, terá pequenas práticas possíveis, repetíveis, cumulativas. Nada grandioso demais para hoje, tudo profundo o suficiente para mudar o rumo. Talvez você pergunte, e se eu falhar? Eu te digo, falhar um dia não apaga o caminho. Caminho se faz de retorno. Quando tropeçar, volte ao primeiro passo.
Respire, sinta o corpo, chame a clareza, releia seus princípios, ajuste 1 milímetro. A mente ama os exageros, a sabedoria ama os milímetros. Milímetros repetidos movem montanhas. Hoje você vai experimentar a força de 5 movimentos de transformação, todos nascidos da mesma fonte. A sabedoria que edifica, sustenta, protege, multiplica e desbloqueia. Você não precisa decorar palavras difíceis. Precisa apenas permitir que cada ideia toque sua vida real, sua agenda, seu extrato, suas conversas, seus afetos. A prosperidade que permanece é sempre filha de alinhamento. Coração, mente e mãos trabalhando na mesma direção. Reserve este tempo para você. Feche outras abas. Silencie notificações. Sente-se como quem assume um compromisso sagrado com a própria história. A cada pausa, escreva. A cada princípio, respire. A cada prática, escolha o mínimo viável que você pode realizar hoje, não o que impressiona os outros. Essa honestidade é riqueza. Essa humildade é ouro. Quando ficar tentado a pular etapas, lembre-se, frutos que duram crescem no ritmo do que é verdadeiro. E o verdadeiro não grita, não acelera sua ansiedade, não te humilha. O verdadeiro ilumina, une pontos, oferece rumo. O verdadeiro, quando chega, arruma a mesa e diz: vamos comer devagar. É assim que o excesso dá lugar à suficiência, e a suficiência abre as portas da abundância. Então, respire mais uma vez. Sinta o chão sob os pés. Escute o próprio coração. Há um futuro mais amplo te chamando, não como um espetáculo distante, mas como uma casa que você começa a construir hoje, tijolo por tijolo, princípio por princípio, prática por prática. Agora, seguimos para o primeiro passo e começamos onde tudo começa, nas raízes. Há dias em que a vida parece organizada na superfície, mas por dentro tudo range. O corpo carrega sinais que você conhece de cor. A respiração que encurta quando pensa em contas. A testa que pesa quando chega um novo boleto. A garganta que aperta quando alguém toca no assunto finanças. Esses sinais não são fraqueza, são mensagens. Seu sistema emocional está tentando dizer que existem histórias antigas, repetidas, profundamente enraizadas, guiando o volante sem que você perceba. A dor não está apenas no saldo, ela mora na narrativa. E quando a narrativa muda, o corpo muda junto, o peito alarga, os ombros descem, a cabeça encontra um eixo mais sereno para pensar. A neurociência emocional descreve um detalhe precioso e muito prático. Aquilo que você repete ganha prioridade no cérebro. Sinapses que disparam juntas se fortalecem juntas. Se por anos a frase silenciosa foi "eu não nasci para prosperar", essa frase se tornou trilha batida. Caminho fácil, rota automática. A boa notícia é que caminhos também desaprendem. E novos caminhos podem ser abertos quando o cérebro encontra significado, repetição e experiência coerente. Sabedoria é esse significado que organiza. Quando Salomão diz que a sabedoria edifica a casa e o entendimento a torna estável, há uma proposta de arquitetura interna que antecede qualquer planilha. É a reorganização de quem você é por dentro antes de qualquer fluxo que entra e sai por fora. Talvez você se reconheça nesse ciclo discreto de esforço sem consolidação. Trabalha, resolve, apaga incêndios, acumula cansaços, mas quando observa o resultado, algo parece escorrer por frestas invisíveis. A sensação é de construir em areia. É aqui que a metáfora ilumina o caminho. Palácios não se erguem sobre solo solto. E o que é o solo, senão a identidade que sustenta as escolhas? O olhar que define o valor das coisas, a visão que dá contexto para cada gasto, para cada ganho, para cada sim e para cada não. Identidade e visão precedem renda, porque sem raiz o fruto não permanece. Você pode até colher por um tempo, mas sem raiz a árvore não sustenta a estação difícil. Enquanto você ouve, perceba como cada ideia toca não apenas
apenas um conceito, mas sensações. O corpo responde à verdade com pequenos sinais de alívio, como se algo finalmente encontrasse nome. Nomear não condena. Nomear liberta. Quando você reconhece a crença que governa as escolhas, devolve o volante à consciência. A pergunta de consciência: qual história sobre dinheiro governa minhas decisões sem que eu perceba? Não é um teste, é uma abertura. É o início de um diálogo adulto com a própria história, sem culpas e sem explicações dramáticas. Apenas honestidade, aquela que não precisa provar nada para ninguém e por isso tem força para transformar. Existe um paradoxo suave aqui e ele cura. A prosperidade que permanece não nasce do esforço cego, nasce do significado claro. Não é a multiplicação que dá identidade, é a identidade que torna a multiplicação estável. A mão que trabalha com sabedoria descansa por dentro, mesmo quando o trabalho é intenso. O coração, alinhado ao entendimento, sabe diferenciar o barulho de oportunidades da música simples do que é certo para agora. Quando a mente troca a frase "eu não nasci para prosperar" por "sou mordomo diligente e multiplico o que recebo", não é autoajuda rasa, é alinhamento entre crença e ação. O cérebro passa a procurar coerência com esse novo princípio. A atenção seleciona ambientes, pessoas e decisões que reforçam a nova trilha, e a emoção deixa de sabotar o que a razão já queria. Aos poucos, o cenário interno muda de textura. A ansiedade que antes ocupava todo o espaço encontra bordas, a culpa perde o papel de narradora principal e surge uma espécie de serenidade operacional. Serenidade não é passividade, é potência organizada, é o oposto da pressa ansiosa. Com serenidade, decisões deixam de ser reações e se tornam escolhas. Escolhas deixam de ser defesas e se tornam construções. Construções deixam de ser improvisos e se tornam processos. Processos repetidos viram colheita. E quando a colheita chega, você a reconhece não pelo brilho, mas pela paz que ela traz. Esse primeiro movimento é íntimo, silencioso e, ao mesmo tempo, profundamente concreto. A crença reorganiza a percepção reorganiza a atenção reorganiza a agenda. O invisível toca o visível. O que era areia começa a ganhar consistência de rocha, e rocha não tem pressa, rocha sustenta. É por isso que as árvores mais antigas crescem devagar. Elas conhecem a dança das estações, a disciplina das raízes, o segredo dos lençóis de água que ninguém vê, mas que mantém tudo vivo, mesmo quando o clima não ajuda. Assim também com sua vida financeira. Raiz antes de fruto, verdade antes de estratégia, identidade antes de renda. Talvez você se surpreenda ao perceber que, ao mudar a frase de fundo, o corpo responde como se finalmente pudesse baixar a guarda. O sistema límbico se acalma, o pré-frontal ganha espaço e aquele padrão de urgência que empurra decisões impulsivas vai perdendo o comando. Surge a possibilidade de olhar seus números com curiosidade, não com vergonha. Surge a chance de conversar sobre dinheiro sem brigar com quem você ama. Surge a coragem discreta de sustentar pequenas mudanças por tempo suficiente para que elas criem massa crítica. Pequenas mudanças, quando nascem de raízes firmes, deixam um rastro de dignidade. O coração mais alinhado começa a discernir a fonte de cada pensamento. O que vem da escassez traz um gosto de medo e comparação. O que vem da sabedoria carrega senso de tempo, de ordem e de justiça. Um ponto aqui transforma muita coisa. Justiça, na sabedoria bíblica, não é apenas lei, é equilíbrio. É a balança que pesa com retidão. Quando essa balança entra no seu mundo interior, os pesos falsos começam a cair. A culpa que cobra sem critério, a exigência que nunca está satisfeita, a autoimagem que confunde humildade com diminuição. Com pesos verdadeiros, você mede melhor o valor das coisas e, medindo melhor, decide melhor. No silêncio entre uma ideia e outra, a pergunta retorna com doçura e firmeza.
Qual história tem governado suas decisões sem que você perceba? Não para humilhar, mas para abrir. Não para acusar, mas para reposicionar. Talvez seja a história herdada da família, talvez de uma perda antiga, talvez de um erro que ganhou tamanho maior do que merecia. Ao reconhecer, algo já se desloca. E quando se desloca, nasce espaço para um princípio novo. Princípios são raízes. Raízes sustentam frutos. Frutos, quando sustentados, deixam de ser eventos e se tornam temporadas. O capítulo se encerra com uma imagem simples e poderosa, porque imagens falam direto ao coração. Um terreno amplo, o sol tocando a terra e um alicerce sendo desenhado com precisão. Nada grandioso ainda, nada que chame a atenção dos vizinhos. Apenas o começo certo, apenas a verdade correta no lugar certo. O palácio virá no seu tempo. Primeiro, o solo. Primeiro, as raízes. Primeiro, a história que você decide acreditar a partir de agora. Não porque ela é bonita, mas porque ela é sólida. E o sólido permanece. Há um relógio que acelera por dentro quando a mente escuta a palavra dinheiro. Esse relógio não é o do pulso. É o da urgência emocional. Ele marca o tempo da comparação, do medo de ficar para trás, da promessa tentadora de um atalho que poupa caminho, esforço e espera. A pressa parece uma amiga, porque traz alívio imediato, mas cobra caro no silêncio. Ela dá pequenas euforias e grandes ressacas. Primeiro, excitação. Depois, vazio. Primeiro, agora vai. Depois, de novo não. Salomão, com a serenidade de quem enxerga longe, oferece outra cadência. Não o clarão do meteoro, mas o nascer do sol. A diligência não é glamour, é pulso constante. Não aparece nos holofotes, mas sustenta o palco. E quando sustenta o palco, sustenta a história. A neurociência emocional ajuda a entender por que atalhos parecem tão sedutores. Novidade libera picos rápidos de dopamina. São faíscas que acendem a sensação de recompensa antes da hora, promovendo uma antecipação que não se sustenta. Diligência é outra química. Menos faísca, mais brasa, menos pico, mais estabilidade. Em vez de perseguir explosões, o cérebro começa a gostar do traço contínuo. A cada repetição com sentido, circuitos se fortalecem, sinapses se ajustam, a rota fica mais fácil. Não é magia, é caminho. E caminho é feito de passos que se reconhecem e se confirmam uns aos outros, criando um ritmo que o corpo confia. Quando o corpo confia, a mente decide melhor. Quando a mente decide melhor, a vida começa a alinhar pequenas fidelidades que, somadas, mudam a paisagem. O mito do atalho promete escapar da dor do presente, mas não entrega estrutura para o futuro. Por isso, ele termina igual: pressa, compra impensada, culpa, justificativa, nova promessa, novo fracasso. Diligência quebra esse ciclo porque muda o tipo de satisfação que a alma procura. O prazer deixa de ser agora ou nunca e se torna agora e sempre, um pouco de cada vez. É menos espetáculo e mais artesanato. É como observar um artesão lixar a madeira. O gesto é simples, repetido, quase silencioso. Aos poucos, a superfície áspera vira toque macio e o acabamento mostra a beleza que já estava ali, só esperando o tempo certo. Prosperidade, nesta visão, não é um feito isolado. É o resultado de muitas decisões pequenas, coerentes, persistentes. Existe uma ternura firme na frase "mãos diligentes conduzem à abundância". Ela não romantiza a fadiga, nem ignora a necessidade. Ela coloca a força no lugar certo, no hábito que amadurece, no detalhe que se repete, na escolha que volta amanhã e depois de amanhã com o mesmo comprometimento. Pequenas fidelidades são como passos que criam trilha. Hoje, o passo parece modesto. Amanhã é o corredor por onde oportunidades circulam sem alarde.
E quando a oportunidade chega, encontra você com ferramentas afiadas, não com improvisos. A diferença é sutil, mas profunda. A pressa precisa da oportunidade para se sentir viva. A diligência dá vida às oportunidades quando elas aparecem. Há também um cuidado com a alma que a diligência oferece. A pressa carrega um discurso áspero. Você está atrasado, você precisa provar, você precisa alcançar. A diligência fala baixo e firme. Você está em construção, você está aprendendo, você está aprofundando raízes. Essa voz muda a relação com o tempo. O presente deixa de ser um corredor de humilhações e passa a ser um canteiro de obra com propósito. O corpo sente essa diferença. Os ombros já não se armam com tanta frequência. A respiração encontra um compasso mais largo. A mente aceita a ideia de processo sem acionar a sirene da urgência. Nesse estado, decisões perdem o gosto de reação e ganham textura de escolha. Rios profundos não fazem barulho. A imagem ilumina sem acusar. Água que corre por dentro da terra não precisa provar força. Ela simplesmente continua. A diligência é esse curso submerso que silenciosamente cava passagem, contorna pedras, atravessa secas. Enquanto isso, na superfície, quem olha só para o brilho perde o essencial, a água que permanece. Prosperidade serena é profundidade que flui, não espuma que se exaure. E quanto mais profunda a corrente, mais natural se torna seguir no próprio ritmo, sem se dobrar ao coro da pressa coletiva. É um tipo de liberdade que não depende do calendário externo. Nasce de uma intimidade com o próprio processo. Quando a pergunta de consciência ecoa, que semente diária sustento por 90 dias sem depender de motivação, o coração pode sentir um leve medo e, ao mesmo tempo, um alívio discreto. Medo porque 90 dias parecem muito para quem sempre viveu de começos eufóricos. Alívio porque, finalmente, alguém fala de um tempo possível, humano, honesto. Sustentar uma semente é abraçar a rotina com significado. Não é acumular tarefas, é simplificar o essencial. É escolher algo que conversa com sua identidade, que faz sentido para seu momento, que respeita suas margens. Quando essa semente é escolhida, o mundo interno ganha uma referência. E ter uma referência silenciosa, mas firme, muda a forma de atravessar dias bons e dias difíceis. Tudo aqui aponta para uma maturidade que não precisa performar. A diligência não humilha nem vangloria, ela se dedica. O coração, aos poucos, aprende a alegria de chegar ao fim do dia, sabendo que fez o que cabia hoje, nada mais, nada menos. Essa medida traz paz. E paz, quando alcança as decisões financeiras, tem um efeito de clareza que deslinda confusões antigas. A luz entra por frestas discretas e mostra aquilo que sempre esteve à vista, só que agora sem a névoa da urgência. A vida floresce quando encontra ritmo. Ritmo que se sustenta por dentro, não apenas por fora. No fim deste capítulo, a estrada se desenha com mais nitidez. Um passo após o outro, no tempo certo, com o coração presente e a mente desperta. Sem barulho, sem pressa, sem a necessidade de provar nada para ninguém. Apenas o trabalho bom, aquele que honra seus valores e prepara terreno para o que permanece. E quando o terreno se fortalece, surge naturalmente o próximo movimento. Se a diligência é o pulso, a ordem é a margem. Onde há margens, há direção. Onde há direção, a abundância encontra caminho. Existe um desconforto que se espalha pelo corpo quando a palavra organização aparece, como se a coluna endurecesse, o ar ficasse raso e o olhar buscasse uma saída rápida da conversa. Esse desconforto, muitas vezes, não nasce de preguiça, mas de experiências antigas, em que números foram usados como ferramenta de acusação e não de cuidado. O extrato virou espelho de culpa, a planilha virou palco de vergonha, e a ideia de orçamento se confundiu com prisão. Porém, em um nível profundo, o coração sabe que ordem é sinônimo de respeito pela própria história.
E que limites, quando nascem da verdade e do propósito, funcionam como braços que acolhem, não como grilhões que apertam. A linguagem do corpo não mente. Quando há desordem, o ritmo interno fica caótico e o cérebro, sob o comando da amígdala, aciona o modo defesa, estreitando o foco e desviando a atenção de qualquer coisa que pareça trazer ameaça. O resultado é um ciclo vicioso. Por medo do desconforto, posterga-se a organização. Por postergar a organização, o desconforto cresce. A ordem quebra esse circuito porque oferece previsibilidade, e previsibilidade para o sistema nervoso é segurança. Com segurança, o córtex pré-frontal entra em cena. A visão se amplia, a tomada de decisão se torna mais justa e aquele sentimento de sufoco começa a ceder lugar a uma dignidade tranquila que se expressa em escolhas mais limpas. Limites que libertam têm uma estética toda própria. Eles se parecem com margens de rio, não impedem a água de seguir, apenas garantem que a força do curso não se disperse em enchente. A desordem custa mais caro que a disciplina. E essa é uma verdade que se revela não apenas no saldo final, mas na energia que se esvai em apagar incêndios. Quando o fluxo encontra margens claras, o cotidiano ganha cadência e a alma redescobre o prazer de saber o que pertence a cada lugar. Nesse cenário, o orçamento deixa de ser um conjunto de proibições e se torna um mapa de intenções, um desenho de sentido que organiza o dia, a semana, o mês, a temporada. Há algo de profundamente terno na imagem de 3 cofres, convivendo como quem compõe uma casa harmoniosa. A vida encontra o que precisa na hora certa. O crescimento recebe alimento constante para que não dependa de milagres esporádicos. E a generosidade não fica por último, como sobra de uma mesa apressada, mas ocupa um lugar de honra que reeduca o coração. Essa tríade conversa com o melhor da sabedoria de Salomão, porque organiza o presente sem trair o futuro e educa o desejo para que a abundância não seja um excesso descontrolado, mas uma amplidão com propósito. O planejamento prudente, quando visto de perto, é menos uma planilha e mais um jeito de cuidar do tempo. Ele abraça a realidade com olhos abertos, reconhece as estações, acolhe a oscilação natural dos dias bons e dos dias difíceis, e ainda assim mantém o curso. Em momentos de vacas magras, protege do desespero e em tempos de fartura, preserva da desatenção que desperdiça. Essa continuidade silenciosa tem um efeito espiritual e emocional poderoso, porque reafirma a mensagem de que a vida não é um acúmulo de urgências, mas uma construção paciente, em que cada tijolo sabe o seu lugar. Quando a mente protesta dizendo, orçamento me prende, o corpo está tentando defender a sensação de liberdade. No entanto, liberdade sem forma se confunde com fuga, e fuga cansa. Limites verdadeiros não esvaziam a liberdade, eles a tornam possível. A metáfora das margens ajuda a sentir isso na pele. Água sem margem perde força, arrasta o que encontra, destrói o que queria apenas tocar. Água com margem fertiliza, irriga, gera vida ao redor. Assim também com os recursos. Quando cada parte sabe sua função, a casa interna respira melhor e decisões que antes vinham carregadas de culpa passam a nascer de convicção serena. O efeito mais bonito dessa ordem é o surgimento de um tipo de paz que não depende do saldo, mas da coerência. A coerência cura. O olhar para o extrato muda de cor, a conversa sobre dinheiro ganha respeito e cuidado, e o futuro deixa de ser um fantasma difuso para se tornar horizonte visível. Com o tempo, o coração nota que mais do que números, houve uma alteração de identidade. A pessoa que um dia se sentiu dominada pelos boletos, agora percebe que habita um lugar de autoria. Não de controle rígido, mas de presença lúcida. Presença que sabe dizer sim com inteireza e não com gentileza, porque o mapa já está traçado. A pergunta que ecoa, qual área financeira carece de margem clara, não busca apontar falhas, e sim abrir janelas. Às vezes, a margem que falta não é financeira em si,
mas emocional. Compras que tentam calar ansiedades, promessas que tentam curar carências, gestos de generosidade que tentam comprar aprovação. Quando a ordem chega, essas camadas ficam visíveis sem condenação, e o cuidado pode ir à raiz. A espiritualidade prática de Salomão se revela aqui com força. Sabedoria que edifica a casa é sabedoria que conhece as paredes e as portas, mas também a ventilação e a luz. No íntimo nasce um respeito novo por processos discretos. O tempo, antes visto como juiz severo, torna-se aliado. Em vez de estourar limites para sentir a adrenalina do imediatismo, a alma passa a desfrutar da elegância de cumprir o combinado, de ver um plano se desdobrar no ritmo certo, de experimentar a colheita como consequência, não como acidente. É uma mudança de estética interior. O caos perde o charme que um dia pareceu aventureiro, e a ordem ganha o brilho da maturidade que não precisa se exibir para ser verdadeira. Ao final, a imagem das margens permanece como um lembrete suave. Onde há margens, há caminho. Onde há caminho, há direção. E onde há direção, a abundância encontra espaço para permanecer sem se transformar em enchente. Nesse lugar, a alma se prepara para um movimento ainda mais refinado, em que o avanço não se mede apenas por organização, mas por discernimento. Porque logo adiante, a multiplicação deixa de depender da sorte e encontra apoio no peso das decisões pesadas com justiça, no conselho que amplia horizontes e no senso de risco que protege o que foi cuidadosamente construído. Existe um tipo de cansaço que nasce menos do trabalho e mais do arrependimento. O corpo reconhece a sensação, um peso na boca do estômago quando a fatura chega, um silêncio constrangido depois de uma parceria que parecia promissora, um pensamento persistente de "eu sabia". Esse cansaço não é fraqueza, é um pedido de justiça interna. Justiça, aqui, é equilíbrio. É pesar com honestidade, sem exagerar ganhos, sem minimizar perdas, sem pintar de esperança aquilo que ainda não se sustenta. Quando a vida financeira encontra esse equilíbrio, a alma respira de outro jeito, porque não precisa carregar o fardo de decisões tomadas no escuro. O risco, por si só, não é o vilão. O vilão é o risco não pesado. Quando a emoção toma a dianteira e a amígdala aciona o modo tudo ou nada, o pensamento fica estreito, a atenção se fixa no brilho do possível e ignora o contorno do provável. Nessa hora, o corpo pede uma âncora. A âncora é a clareza que abre o quadro. O cérebro, com o pré-frontal à frente, volta a enxergar nuances, prazos, cláusulas, implicações, impactos invisíveis nos relacionamentos e na rotina. E quando a visão se amplia, a pressa perde autoridade, porque o que parecia urgente revela-se apenas ruidoso. Clareza não é um holofote agressivo, é uma lanterna paciente. Ela ilumina a pergunta certa: qual problema real está pedindo solução? Há decisões que tentam curar emoções e não necessidades. Uma compra que busca aliviar solidão. Uma parceria que tenta compensar autoestima ferida. Um investimento que tenta provar valor. Quando o foco volta ao problema real, a mente encontra sobriedade. Sobriedade não apaga o desejo, apenas o organiza. E organizado, o desejo deixa de sequestrar a escolha. Surge então um espaço suave entre querer e decidir, o suficiente para que a verdade pese, com bondade, cada lado da balança. Falar em custo, nesse contexto, é falar de dignidade. Não é o alarmismo do "e se tudo der errado", é a coragem de desenhar cenários sem melodrama. O pior cenário deixa de ser fantasma e vira informação. O custo total para de se esconder em parcelas e aparece como figura inteira. O risco ganha nome, medida, contorno. Esse movimento gera um efeito curioso no corpo. A tensão difusa se transforma em alerta sereno. Alerta sereno é aquele estado em que a pessoa permanece presente, sem pânico, capaz de perceber sinais sutis que antes passavam despercebidos. Nesse lugar, a justiça da pesagem se cumpre. O ganho possível não ofusca o preço real. Conselho, então, chega como vento que abre as janelas de um ambiente abafado. Não se trata
trata de opiniões soltas, mas de vozes que carregam experiência e retidão. Duas vozes assim funcionam como duas janelas em paredes opostas. Criam corrente de ar, varrem a poeira, revelam ângulos. O coração percebe a diferença entre muitos palpites e poucos conselhos bons. Palpites excitam, conselhos aquietam. Palpites alimentam ilusões, conselhos apontam limites, e limites, quando justos, não diminuem, protegem. Há uma beleza humilde em poder emprestar cérebro e memória emocional de quem já atravessou caminhos semelhantes e, por isso, consegue nomear armadilhas com gentileza. A crença "eu já sei o suficiente" soa como proteção, mas costuma esconder medo de vulnerabilidade. Admitir que outra pessoa pode ver o que os próprios olhos não veem não reduz valor, amplia a visão. A sabedoria de Salomão ecoa aqui com firmeza mansa. Planos se firmam com conselheiros. Firmam, isto é, ganham peso, lastro, consistência. E com consistência, o coração para de calcular sozinho no escuro e encontra a paz de decidir com base em critérios que permanecem de pé quando a euforia passa. Há uma música discreta no gesto de buscar 2, 3 sinais verdes antes de seguir. Essa música tem ritmo de prudência. Um sinal verde aponta oportunidade, 2 configuram direção, 3 revelam tempo. Quando apenas um sinal brilha, o silêncio convida a esperar. Não é paralisia, é respeito pelo processo. Nesse compasso, a vida encontra uma sincronia mais fina com as circunstâncias. É como ajustar o ouvido para escutar entre as notas. Onde há silêncio suficiente, surgem confirmações que não se impõem, apenas se repetem com sobriedade, até que a decisão se torne quase natural. A imagem das estrelas ilumina esse capítulo sem estridência. Navegar à noite exige olhos acostumados ao escuro e confiança em pontos que permanecem. As estrelas não empurram o barco, mas dão direção. Assim também com conselhos e critérios. Eles não tomam a decisão no seu lugar. Oferecem referencial que não muda quando as ondas mudam. O corpo reconhece a calma que nasce daí. Os ombros cedem, a mandíbula solta, a respiração alonga. A confiança aqui não é teimosia, é alinhamento entre o que se sabe por dentro e o que se confirma por fora. Com o tempo, esse modo de pesar escolhas cria uma ética interna. Ética como modo de ser, não como regra rígida. Torna-se natural considerar pessoas afetadas, custos ocultos, compromissos assumidos, valores que não têm preço. Essa ética imprime delicadeza nas transações e firmeza nos limites. E, quando a ética encontra o número, nasce um tipo de prosperidade que não quebra por dentro. Multiplicação, nesse registro, não é sorte nem golpe de cena. É consequência de decisões íntegras, repetidas, pacientemente alinhadas. Ao final, permanece a sensação de que a vida, quando pesada com justiça, se torna mais leve. Leve não no sentido de fácil, mas de exata. Exata como a rota que uma estrela traça para quem aprende a lê-la. Exata como o passo que não se apressa e não atrasa. Exata como a mão que, depois de ouvir, assina apenas o que honra. E nessa leveza exata, abre-se espaço para um movimento ainda mais generoso. Quando o coração está seguro, o fluxo pode seguir. A próxima margem já se anuncia no horizonte, onde a abundância encontra canais limpos para continuar seu curso. Há um temor quase instintivo que percorre o corpo quando a palavra dar aparece em tempos de escassez. O estômago contrai, a respiração perde ritmo, os dedos ficam inquietos, como se quisessem segurar o pouco que há. Esse reflexo não é maldade, é sobrevivência emocional, em uma mente treinada para calcular perda. Mas a sabedoria que atravessa séculos sussurra uma reorientação suave. Dar não é subtração automática, é uma engenharia fina do coração que recoloca valores, restabelece fluxos e cria conexões que o isolamento financeiro nunca produziria. Quando essa percepção desce do conceito para o corpo, algo relaxa, como quem abre uma janela em um quarto abafado. A crença dar-me empobrece
Parece lógica à primeira vista, porém carrega um equívoco de mecânica interna. Ela imagina a vida como um reservatório fechado, onde cada saída diminui o volume de forma definitiva. A imagem salomônica propõe outro desenho: a vida como rio. Em rio, o que estagna vira pântano e o que flui se renova. A generosidade, nesse sentido, não é caridade culpada nem espetáculo moral, é manutenção de curso. Ao reabrir as passagens internas, compaixão, comunidade, honra a quem ensina, o fluxo encontra vias mais amplas. E com o tempo, a água que parecia pouca se mostra suficiente para fertilizar margens que antes estavam áridas. Há também uma inteligência afetiva nesse movimento. A neurociência emocional mostra que estados crônicos de medo estreitam o campo atencional, levando a decisões defensivas que muitas vezes custam mais do que protegem. A generosidade praticada com critério age como regulador desse estado, desloca o foco do eu sozinho contra o mundo para nós pertencentes em uma rede de valor. Essa mudança reduz a hiperatividade da amígdala, libera o córtex para planejar com visão mais ampla e, curiosamente, diminui impulsos de consumo compensatório. O coração, nutrido por sentido, não precisa comprar alívio em objetos, encontra sentido em vínculos e propósitos. Quando a regra 135 ganha contorno emocional, ela deixa de ser porcentagem fria e se torna geografia de cuidado. O 1% que alcança o socorro imediato não é moeda que se perde, é dignidade que circula. O 3% dedicado à comunidade desenha pertencimento, costura segurança mútua e faz nascer portas que não se abrem para quem caminha só. Os 5% que honra mentores e acelera sabedoria cria atalhos legítimos, não os falsos da pressa, mas os que nascem de experiência transferida, de memória aprendida, de erros que você não precisa repetir. Essa arquitetura, ao se repetir, começa a plantar raízes onde antes só existiam gastos sem memória. Existe ainda um efeito silencioso, porém profundo, na maneira como a generosidade reorganiza prioridades. Recursos deixam de ser uma coleção de números e passam a expressar um mapa de valores. Esse mapa protege contra comparações que adoecem, porque o olhar já não busca a régua externa do prestígio, e sim a régua íntima do propósito. A abundância aqui aparece como coerência. O que entra tem destino que faz sentido. O que sai carrega significado. O que fica não é casualidade, é base para o próximo passo. O corpo reconhece essa coerência como segurança. Ombros relaxam, o sono aprofunda. A conversa sobre dinheiro perde o tom defensivo e ganha textura de cuidado. A imagem do pântano e do rio acompanha essa transformação como farol. O pântano preserva água, mas perde vida. O rio entrega a água, mas multiplica vida no caminho. O pântano tem o silêncio pesado da estagnação. O rio carrega a música leve do movimento. E é curioso como essa música, com o tempo, atrai gente boa. Relacionamentos de valor gravitam em torno de quem flui com generosidade estruturada, porque ali existe espaço para trocas verdadeiras, para aprendizados sinceros, para parcerias que não se constroem sobre urgências, e sim sobre princípios. Essa rede, por sua vez, diminui riscos, amplia oportunidades e cria uma espécie de imunidade social às tempestades financeiras. Quem reparte com liberalidade se torna mais abundante. A frase repousa sobre um princípio espiritual que não contradiz a realidade, mas a aprofunda. Liberalidade, nesse registro, não é desperdício, é precisão do coração. Não significa dar onde o solo não recebe, nem alimentar dependências que deseducam, e sim reconhecer terrenos férteis, onde sementes se transformam em colheitas que beneficiam muitos. É um olhar que avalia, pondera, discerne e, ao estender a mão, mantém a integridade da própria casa. Por isso, a generosidade estratégica não compete com a prudência, ela a supõe. E quando caminham juntas, protegem tanto quanto expandem. No íntimo, a pergunta
Onde minha generosidade pode ser semente e não desperdício, atua como lente. Ela ilumina histórias pessoais, causas próximas, mestres discretos que mudaram a sua trajetória com uma palavra certa, na hora certa. Essa lembrança desperta gratidão, e gratidão, quando amadurece, vira gesto. O gesto não busca aplauso, busca continuidade. É como devolver ao rio um pouco da água que se recebeu, sabendo que no retorno mais margens serão irrigadas. Sentir isso no corpo é sentir um calor calmo no peito, um assentimento dos músculos faciais, um afrouxar da mandíbula. É o sinal de que a mente, o coração e as mãos entraram em acordo. Com o tempo, a experiência confirma aquilo que no começo parecia contrassenso. A vida, quando flui, encontra vias novas. Pessoas certas surgem, conversas certas acontecem, portas certas se apresentam. Não se trata de misticismo simplista, e sim de uma convergência discreta provocada por coerência. Recursos circulam em torno de sentido, e enquanto circulam, educam. Educam o desejo, afinam a percepção, fortalecem o senso de tempo. O que um dia foi medo, vira critério. O que um dia foi culpa, vira alegria de participar de algo maior do que a própria história. No fim, a generosidade estratégica deixa uma marca que números sozinhos não medem. É a paz de saber que a abundância não está apenas em possuir, mas em pertencer a um fluxo que faz sentido. É a serenidade de habitar um mundo onde o ganho não precisa esmagar ninguém e a perda não define identidade. É a humildade de reconhecer que toda colheita traz a memória de outras mãos, outras vozes, outras águas. E desse lugar, a jornada se prepara para a síntese que amarra caminhos, onde raízes firmes, diligência silenciosa, ordem com margens e decisões pesadas com justiça se unem a canais livres para que o curso siga, renovado, em direção a frutos que permanecem. A jornada abriu raízes onde a escassez se escondia, trocando narrativas antigas por princípios que sustentam. A cadência da diligência substituiu os picos breves da pressa, como brasa que aquece por dentro sem alarde. A ordem ergueu margens para que o rio não transbordasse em culpas, apenas seguisse com direção. O conselho trouxe peso justo às escolhas, apaziguando a euforia e dando nome ao custo real. E a generosidade, quando afinada ao propósito, devolveu movimento aos canais, unindo abundância e sentido. O corpo reconhece essa travessia. Músculos menos tensos, respiração mais ampla, um pensamento que deixa de se defender para, enfim, discernir. A espiritualidade prática encontra a neurociência emocional nesse lugar de integração, em que a verdade não acusa, orienta, em que números não humilham, esclarecem, em que o tempo não cobra, amadurece. Um ciclo breve se desenha como mapa de consolidação, sem exigir grandeza performática, apenas coerência silenciosa. Dia 1 encontra o inventário de crenças ganhando voz, com frases antigas perdendo o posto de comando. Dia 2 apresenta a cadência do 20-20-20, um compasso possível que treina mente, mãos e olhar. Dia 3 organiza os 3 cofres como quem distribui luz pelos cômodos da casa, cada parte recebendo o que lhe pertence. Dia 4 pesa decisões com a triagem 3C, clareando o problema real, o custo inteiro e a orientação que vem de vozes sábias. Dia 5 celebra a regra 135 como geografia de cuidado, onde compaixão, comunidade e honra a mentores desenham fluxo. Dia 6 revisita frutos com olhos honestos, reconhecendo avanços discretos e reajustando milímetros que fazem diferença. Dia 7 retorna ao ponto mais transformador, repetindo o essencial e agradecendo os nomes e acontecimentos que serviram de ponte. Nesse percurso, a mente consolida novas trilhas, o coração adquire musculatura de paz
e a vontade aprende a preferir o que permanece. A sabedoria de Salomão, quando desce do conceito para a vida, não cria espetáculo, cria estrutura. O que se estabiliza por dentro começa a aparecer por fora como serenidade nas conversas, sobriedade nos números, liberdade nas escolhas. Não há euforia de fogos, há a constância do amanhecer. Onde antes havia pressa, surge ritmo. Onde antes havia culpas, surgem critérios. Onde antes havia medo de faltar, surgem vínculos que sustentam. A prosperidade deixa de ser corrida e se torna caminho, aquele que se reconhece pela paz que carrega. O futuro já não se apresenta como ameaça, mas como campo aberto para a continuidade. E enquanto a continuidade se firma, o coração descansa no simples, raízes profundas, passos diligentes, margens justas, decisões ponderadas, canais livres. Tudo o mais se alinha ao tempo certo, como quem aprende a ouvir a própria história dizendo, com calma e verdade, que abundância é coerência que permanece.